Você já parou para pensar em como a vida pode virar de cabeça para baixo em questão de segundos? Tipo, um dia você acorda cheio de planos, com trabalho, amigos, sonhos, e do nada tudo desaba. É difícil acreditar que isso aconteceu comigo, mas eu sou o João Ricardo. Tenho 45 anos hoje e vivo nas ruas. Mas nem sempre foi assim. Aos 30 anos eu era taxista, um dos mais conhecidos do meu ponto, lá perto da rodoviária. O pessoal me chamava de Seu João, com respeito, e eu sentia orgulho disso. Todo mundo sabia que eu era um cara tranquilo, que gostava de ajudar, de ouvir histórias dos passageiros e dar risada durante as corridas. Minha vida era simples, mas eu amava cada detalhe dela. Todo dia, bem cedo, eu fazia o ritual de cuidar do meu carro. Conferia o óleo, calibrava os pneus, dava aquela lavada rápida para ele brilhar. Depois, passava no boteco do Zé para tomar café com pão na chapa. Trocava 2 ou 3 piadas com os colegas taxistas e pronto, estava pronto para começar mais um dia. Eu sonhava alto. Queria ter uma frota de táxis, deixar algo para meus filhos. Sim, eu pensava em construir uma família, casar, ter filhos que pudessem se orgulhar de mim. E a cada corrida eu sentia que estava mais perto desse sonho. Mas tudo mudou em uma noite que começou igual a todas as outras. O relógio do painel marcava 19h10 quando um casal apareceu do nada, vindo apressado da rua escura. Ele tinha uns 25 anos, magro, camiseta preta, olhar ansioso. Ela parecia ter a mesma idade, cabelo preso num coque, calça jeans e segurava firme a mão dele. Eles disseram que precisavam de uma corrida urgente. A mãe dela estaria passando mal em outra cidade, a mais de 200 quilômetros dali. Eu hesitei por um segundo, afinal era uma viagem longa, mas meu coração falou mais alto. Quem sou eu para negar ajuda a alguém que diz estar indo socorrer a própria mãe? Lembro de ajeitar o retrovisor e ligar o GPS enquanto eles se acomodavam no banco de trás. Liguei o carro, dei partida e comecei a rodar pelas ruas quase desertas da cidade. O som do motor, que eu tanto gostava de ouvir, parecia até reconfortante naquela hora. Liguei o rádio e deixei tocando umas músicas antigas que sempre colocava para relaxar. E a estrada logo ficou vazia, iluminada apenas pela lua e pelos faróis do meu táxi. No começo, o casal trocava poucas palavras. Ele mexia no celular sem parar, enquanto ela olhava pela janela como se fugisse de alguma coisa. Mas eu estava tão acostumado a passageiros estranhos que não liguei. Até comentei: "Vocês gostam de música? Essa aqui é do meu tempo." Eles sorriram, mas não responderam nada. Foi aí que comecei a sentir um clima estranho. Sabe quando você tem aquele pressentimento de que algo vai dar errado? Aquele arrepio na espinha que te faz olhar o retrovisor a cada minuto? Pois é. O homem começou a se mexer demais, como se não encontrasse posição. Pensei em perguntar se estava tudo bem, mas antes que eu falasse qualquer coisa, senti um golpe forte na cabeça. Foi como se um trovão explodisse dentro do meu crânio. O carro balançou e eu só consegui gritar: "O que é isso?" Mas não tive tempo para mais nada. O segundo golpe veio mais forte ainda, e a dor foi tão intensa que meu corpo amoleceu no banco. Tudo escureceu. Eu ouvia vozes distantes, barulhos confusos, sentia o gosto metálico do sangue na boca. Havia cheiro de gasolina misturado ao cheiro de terra molhada. Em meio aos sons, a voz dela gritava: "Mais rápido!" E meu coração parecia querer pular para fora do peito. Foi como se eu estivesse num pesadelo que não acabava nunca. Quando consegui abrir os olhos novamente, estava deitado em um chão frio, duro, coberto de sujeira. O teto era baixo, as paredes estavam cheias de rachaduras e o ar fedia a urina e mofo. O som de tosses e gemidos ecoava pelo lugar, misturado com roncos pesados de pessoas que pareciam largadas ali. Eu tentei me levantar, mas meu corpo não respondia. O medo tomou conta de mim de um jeito que nunca tinha sentido antes. Cada tentativa de lembrar o que tinha acontecido só trazia flashes. O homem levantando o braço com o pedaço de madeira, minha cabeça batendo no volante, a dor. Eu tentava pensar em casa, em onde eu morava, no meu quarto, mas nada vinha. O mais desesperador foi perceber que eu não lembrava meu endereço, nem o nome do meu bairro. Minha mente parecia ter sido apagada, como se alguém tivesse arrancado de mim toda a minha história. Olhei em volta e só via colchões rasgados, pessoas amontoadas, algumas balbuciando palavras sem sentido. Um homem com a barba enorme se aproximou e me ofereceu água. Sua voz era rouca, seus olhos fundos, como quem já tinha visto horrores. Perguntei a ele: "Onde eu tô? Quem sou eu?" Mas ele só balançou a cabeça com pena. Foi nesse momento que percebi. Eu não estava em casa.
Não estava em lugar nenhum que lembrasse segurança. Eu havia acordado em um abrigo sujo, esquecido por todos, e minha vida tinha acabado de mudar para sempre. E o pior é que eu ainda não fazia ideia do quanto minha história ia ficar mais sombria. Ali, jogado em um canto daquele abrigo fétido, o tempo parecia não existir. Os dias se misturavam com as noites, e a única certeza que eu tinha era a dor que latejava na minha cabeça. Acordava e dormia sem saber se passaram horas ou dias. O barulho constante de tosses, brigas e gemidos se tornava parte da minha rotina, como se o caos fosse o novo normal. Quando tentava conversar com as outras pessoas, muitos nem me respondiam ou falavam coisas desconexas. A maioria ali parecia ter desistido de lutar, como se aceitassem viver naquele lugar onde a dignidade tinha sido arrancada há muito tempo. A única coisa que eu lembrava com clareza era a cena do ataque. O homem me batendo com fúria, a mulher incentivando. Fora isso, nada. Minha mente não conseguia acessar quem eu era antes daquilo. De vez em quando, imagens soltas apareciam como flashes. Um copo de café fumegante, o volante do táxi, a luz do semáforo mudando de vermelho para verde. Mas nada além disso. Era como se minha vida anterior estivesse trancada em um cofre sem chave. Quando eu me forçava a lembrar, a dor de cabeça piorava tanto que eu acabava vomitando no chão imundo. Certo dia, acordei com alguém cutucando meu ombro. Era um funcionário do abrigo, usando um jaleco sujo e com cara de quem não dormia há dias. Ele me disse: "Você precisa sair daqui. Não temos mais vaga para você." Fiquei em choque. Para onde eu iria? Eu não tinha ideia nem de onde estava, muito menos de como voltar para casa. Mas não adiantava argumentar. Ele me puxou pelo braço e me colocou para fora do portão de ferro, que se fechou atrás de mim com um estrondo que ecoou na minha alma. Fiquei ali parado, olhando as ruas de uma cidade que eu não reconhecia. Cada prédio, cada placa, cada rosto era completamente estranho para mim. Eu me senti como uma criança perdida em um mundo gigantesco e assustador. O sol queimava minha pele e eu não tinha para onde ir. Comecei a caminhar sem rumo, como um zumbi, pedindo informações para quem passava. Mas ninguém parava para me ajudar. Alguns até atravessavam a rua para não chegar perto. Foi ali que eu descobri que a pior parte de estar na rua não é a fome ou o frio, é a indiferença. Eu nunca imaginei que poderia ser ignorado tão facilmente. Quando eu era taxista, vivia rodeado de pessoas. Alguns me chamavam para conversar. Outros ofereciam gorjetas generosas. Agora eu era só mais um rosto sujo, mais um corpo caído na calçada. E a cada dia a fome começou a gritar mais alto. No primeiro dia sem comida, eu ainda tinha forças para pedir ajuda. No segundo, a vergonha começou a me dominar. No terceiro, eu já revirava latas de lixo atrás de algo que pudesse matar aquela dor no estômago. E quer saber? A vergonha vai embora quando a fome chega de verdade. No começo, eu tentava dormir em bancos de praças, mas era expulso pelos seguranças. Então comecei a andar à noite para não ser alvo de gangues que batiam em moradores de rua por diversão. Durante o dia, procurava sombra para me proteger do calor e me escondia quando a chuva caía. A cada semana, eu me sentia mais fraco, como se minha alma fosse se dissolvendo junto com meu corpo. E mesmo assim, as poucas pessoas que paravam para me olhar só viam um mendigo. Não faziam ideia de que eu já tinha sido alguém que trabalhava, que pagava contas, que tinha sonhos. Você já pensou em como é cruel ser lembrado apenas pelo seu pior momento? Foi isso que aconteceu comigo. Se alguém perguntasse quem eu era, eu só conseguia responder: "Eu não sei." E isso me destruía por dentro. Às vezes, eu sentava na calçada e ficava olhando os táxis que passavam. Eu me pegava tentando lembrar se algum daqueles poderia ser o meu. Será que meu carro ainda existia? Será que alguém tinha levado ele embora? Será que meus amigos taxistas estavam me procurando? Eram perguntas que me atormentavam, mas que ninguém podia responder. Com o tempo, comecei a criar rotinas que me ajudavam a não enlouquecer. Todos os dias, por volta das 6 da manhã, eu ia até uma padaria e ficava sentado na calçada esperando sobras que alguém pudesse me dar. Às vezes, aparecia um pão amanhecido, em outras, nada. Depois, caminhava até a praça principal e tentava conversar com quem passava. Alguns jogavam moedas, outros desviavam o olhar. Mas, de vez em quando, uma pessoa parava, me perguntava se eu precisava de ajuda. Era nessas raras ocasiões que eu sentia que ainda era humano. Um dia, uma moça me ofereceu uma garrafa de água gelada. Ela sorriu e disse: "Força, moço, Deus está contigo." Aquela frase simples ficou ecoando na minha cabeça por dias, porque no fundo, eu ainda tinha a esperança de que alguém pudesse me reconhecer.
me levar de volta para casa. Mesmo sem lembrar onde era minha casa, eu sonhava em reencontrá-la. Eu sei que parece loucura, mas toda noite, antes de dormir, eu rezava para que meu coração me guiasse até lá. Porque mesmo perdido, a gente sempre sente que existe um lugar onde pertence. E você? De que cidade está me assistindo agora? Comenta aí embaixo. Quero muito saber de onde vem quem está ouvindo minha história. Vai ser bom sentir que mesmo aqui na rua, ainda posso conversar com vocês. Mas o que eu não imaginava era que o destino ainda tinha mais surpresas, e nenhuma delas seria boa. Com o passar dos meses, fui percebendo que a rua tinha suas próprias regras. Não existe relógio, calendário ou rotina que funcione igual para quem vive nela. Você aprende que a cada esquina pode haver perigo, mas também pode encontrar alguém disposto a estender a mão, ainda que raramente. A fome virou minha companheira constante, mas a solidão era ainda mais cruel. Quando eu deitava embaixo de marquises para tentar dormir, o barulho dos carros, das buzinas e das pessoas passando apressadas me lembrava que o mundo seguia girando, só que sem mim. Era como se eu tivesse sido deixado para trás. Nesse período, eu conheci outros moradores de rua que se tornaram minha família improvisada. Tinha o Carlinhos, que dizia ter sido professor de matemática, e a dona Zefa, que jurava que um dia foi costureira famosa. Cada um ali carregava suas próprias dores, e quando sentávamos juntos para dividir um pão, também dividíamos nossas memórias, ou pelo menos o que restava delas. O Carlinhos sempre repetia: "A cabeça da gente prega peça, João." Hoje lembro do nome do meu primeiro aluno, mas não lembro o que comi ontem, e eu entendia exatamente o que ele queria dizer. Durante as noites mais frias, nos encolhíamos perto uns dos outros para tentar esquentar o corpo. A gente revezava para ficar de olho, porque sempre tinha alguém que tentava roubar nossas poucas coisas, um cobertor furado, uma sacola com roupas velhas ou até um sapato rasgado. Nessas horas, eu pensava muito em como, há pouco tempo, eu estava dentro do meu táxi, seguro, com as portas trancadas, e agora dormia no chão, com medo até de quem passava perto. A vida é mesmo imprevisível, não é? Teve uma noite em especial que nunca saiu da minha cabeça. Eu estava dormindo perto de uma igreja quando fui acordado por gritos e sons de passos correndo. Quando abri os olhos, vi 3 adolescentes chutando o Carlinhos, que nem teve chance de se defender. Saí correndo para tentar ajudá-lo, mas eles fugiram rindo como se aquilo fosse uma brincadeira. O Carlinhos ficou com o rosto todo machucado, sangrando, e eu usei minha camiseta suja para estancar a ferida. Ficamos ali abraçados, chorando em silêncio. Foi ali que eu percebi que, na rua, o maior medo não é morrer de fome ou frio, mas ser tratado como se a sua vida não valesse nada. Nesse tempo, eu comecei a ter lapsos de memória que me faziam pensar que tudo podia melhorar. Às vezes, lembrava de uma voz feminina me chamando de amor, mas não conseguia ver o rosto dela. Outras vezes, ouvia dentro da minha cabeça o som do rádio do meu táxi, com aquela vinheta do noticiário local. Eram fragmentos que vinham e iam como ondas no mar, mas que me davam uma pontinha de esperança. Eu repetia para mim mesmo: "Você precisa lembrar, João. Precisa lembrar quem você é." Mas quanto mais eu me forçava, mais confuso ficava. Um dia, enquanto eu estava sentado na calçada de uma padaria esperando alguém me dar um pedaço de pão, passou um táxi amarelo igualzinho ao que eu dirigia. Senti meu coração acelerar. O motorista usava um boné parecido com o meu, e por um instante achei que poderia ser meu carro. Levantei rápido e comecei a correr atrás do táxi, gritando: "Espera! Espera!" Mas o carro sumiu no trânsito, e eu fiquei ali parado, ofegante, enquanto as pessoas me olhavam como se eu fosse um louco. Talvez eu estivesse mesmo enlouquecendo, afinal. A partir daquele dia, comecei a rondar mais as praças de táxis, observando cada carro que chegava e saía. Eu chegava perto, olhava as placas, tentava encontrar alguma pista que me ligasse à minha antiga vida, mas ninguém me reconhecia. Quando eu tentava conversar, alguns motoristas me expulsavam com xingamentos, dizendo que eu estava atrapalhando os clientes. Em outros momentos, passageiros que me viam se assustavam e atravessavam a rua. Foi assim que fui percebendo que, para a maioria das pessoas, eu não passava de mais um morador de rua inconveniente. Apesar de tudo, não perdi totalmente a fé. Todo fim de tarde, eu me ajoelhava em algum canto e pedia a Deus que me ajudasse a recuperar minhas memórias. Eu sentia que, em algum lugar, alguém poderia estar me esperando. Talvez minha mãe, um irmão ou até uma namorada. Eu só precisava de uma chance para reencontrar quem eu era. E mesmo sem lembrar meu endereço, acreditava que o coração da gente sempre guarda a direção certa. Foi nesse período que comecei a observar melhor as pessoas que passavam. Cada rosto sorridente me dava forças, cada palavra de incentivo renovava um pouquinho da minha esperança. E você que está me ouvindo agora? Já se perguntou como reagiria se perdesse toda a sua memória de repente?
Você acha que conseguiria sobreviver nas ruas sem saber nem para onde voltar? Comenta aí embaixo. Quero muito saber o que você faria nessa situação. Seu comentário pode ajudar outras pessoas a refletirem sobre a importância de valorizar a vida que tem. Mas o que eu não sabia é que, enquanto eu tentava encontrar meu passado, o destino estava prestes a me empurrar ainda mais fundo no buraco. A rotina nas ruas seguiu como um loop interminável. Dias quentes demais, noites frias de doer os ossos, e um medo constante de não acordar no dia seguinte. Cada amanhecer era uma vitória, mas também uma lembrança de que eu ainda estava preso naquele pesadelo. Eu já não sabia mais quanto tempo havia se passado desde que fui atacado. Semanas, meses, talvez mais de ano. A barba crescia sem controle, as roupas rasgaram de tanto usar, e meu corpo começou a dar sinais de cansaço extremo. A cada dia que acordava parecia que a vida escapava um pouco mais de mim. Lembro que em uma dessas manhãs acordei com o rosto molhado por causa da chuva fina que caía. O céu estava cinzento, pesado, como se refletisse meu estado de espírito. Eu me levantei tremendo de frio e comecei a caminhar sem destino pelas ruas molhadas, desviando das poças de água e dos carros que passavam apressados. Foi nesse dia que, enquanto perambulava, vi um grupo de pessoas bem vestidas distribuindo sopas e cobertores perto da catedral. Eles chamavam os moradores de rua, sorriam, perguntavam nossos nomes. Quando chegou minha vez, hesitei. O homem que segurava a concha da sopa perguntou: "E você, amigo, qual seu nome?" Minha voz saiu trêmula. João Ricardo. Foi a primeira vez em muito tempo que eu disse meu nome completo para alguém. Mas, para minha surpresa, ele não reagiu como eu esperava. Apenas sorriu, me entregou a sopa e desejou boa sorte. Eu me senti invisível de novo. Sentei no meio-fio e comecei a comer devagar. Cada colherada aquecia meu corpo e me lembrava de que eu ainda estava vivo. Enquanto comia, ficava observando as famílias que passavam na calçada do outro lado da rua. Pais segurando as mãos dos filhos, casais discutindo onde almoçar, jovens tirando fotos e dando risadas. Aquela normalidade toda me parecia tão distante, como se fosse parte de um outro universo que eu não conseguia mais acessar. À noite voltei a dormir na marquise de um supermercado que fechava cedo. Ali era relativamente seguro, porque os seguranças conheciam minha cara e, apesar de não me deixarem ficar na porta, me permitiam deitar no cantinho onde as câmeras não alcançavam. O problema era que, às vezes, apareciam outros moradores de rua querendo brigar por aquele espaço. Nessas horas, eu tinha que escolher entre fugir ou enfrentar. Eu nunca fui de briga, mas na rua você aprende que, para sobreviver, precisa se impor ou acaba pisoteado. E foi em uma dessas noites que levei minha pior surra. O homem apareceu do nada, com um pedaço de pau na mão, gritando que aquele era o lugar dele. Tentei explicar que só queria dormir, mas ele avançou com uma fúria que me lembrou o ataque que sofri no táxi. O som da madeira acertando meu corpo trouxe de volta todo o trauma, como se o passado se misturasse com o presente. Senti as costelas doerem, as pernas cederem e caí no chão coberto de papelão molhado. Ele ainda me chutou algumas vezes antes de sair correndo. Fiquei ali deitado, chorando baixinho, sem forças para me levantar. A dor física era grande, mas a dor de perceber que eu não tinha ninguém para me defender era ainda maior. Na manhã seguinte, acordei com dificuldade para respirar. Cada inspiração parecia rasgar meu peito. Me arrastei até um posto de saúde público, onde fui atendido depois de horas esperando sentado no chão do corredor. Uma enfermeira me olhou com pena, pediu para eu deitar numa maca e chamou o médico. Ele me examinou, perguntou meu nome, onde eu morava, e eu só consegui dizer: "Não sei. Só lembro do meu nome." O olhar dele mudou. Ele anotou algo na prancheta, passou um remédio para a dor e me mandou de volta para a rua. Naquele dia, entendi que para a sociedade eu era apenas mais um indigente, um número nas estatísticas que ninguém queria enxergar. Foi depois desse episódio que comecei a ter pensamentos sombrios. Eu olhava os carros passando rápido e me perguntava se não seria mais fácil me jogar na frente de um deles. Às vezes, ficava na beira do viaduto, observando as luzes da cidade lá embaixo, sentindo o vento bater no rosto e pensando em como seria me libertar de toda aquela dor. Mas toda vez que chegava perto de desistir, uma voz dentro de mim dizia que eu ainda precisava encontrar meu caminho de volta, que eu não podia deixar a história terminar assim. E mesmo sem saber quem eu era de verdade, eu me agarrava a essa esperança como quem se agarra a uma tábua em alto mar. Foi nessa fase mais difícil que reencontrei a Dona Zefa,
a senhora que já tinha me dado comida há um tempo atrás. Ela me reconheceu em uma calçada, sentada com uma sacola cheia de roupas doadas. Quando me viu, abriu um sorriso e disse: "Você de novo, João. Vem cá, meu filho." Sentei ao lado dela e ficamos conversando por horas. Ela me contou que também não lembrava muito da vida dela, mas sempre carregava a fé de que, um dia, tudo faria sentido de novo. Conversar com ela me acalmava. Era como ter uma mãe por perto. Ela dizia que, enquanto ainda temos força para levantar, ainda existe chance de recomeçar. E você? Já pensou em quantas pessoas estão agora, nesse exato momento, perdidas nas ruas, precisando apenas de uma palavra de apoio ou um prato de comida? Comenta aí de que cidade você está assistindo e me conta. Na sua cidade, você costuma ver pessoas em situação de rua? A sua resposta pode inspirar mais gente a ajudar. Mas eu não fazia ideia de que, enquanto eu buscava forças para seguir, meu passado estava prestes a bater na minha porta de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Na manhã em que tudo começou a mudar, eu estava sentado na calçada em frente a uma farmácia, segurando um copo plástico com algumas moedas dentro. A maioria das pessoas nem olhava para mim, como se eu fosse parte do cenário. Mas, de repente, um homem de terno parou. Me encarou por alguns segundos e disse: "Você... Eu conheço você." Meu coração disparou. Tentei puxar pela memória, mas minha mente só me devolvia imagens embaralhadas do ataque no táxi, da escuridão e da dor. Perguntei em voz baixa: "Você sabe quem eu sou?" Ele hesitou, colocou a mão no queixo e respondeu: "Você não era taxista?" Aquela palavra, taxista, bateu como um soco na minha alma. Senti as pernas tremerem, o estômago embrulhar. Eu confirmei: "Sim, eu era taxista." Ele explicou que trabalhava em uma empresa de transportes que usava táxis terceirizados e que achava lembrar de mim pegando passageiros na rodoviária. Perguntei se ele sabia onde eu morava ou se poderia me ajudar a lembrar, mas ele apenas balançou a cabeça com tristeza e disse: "Faz tanto tempo, amigo. Você sumiu do nada." Mesmo assim, me entregou R$20, apertou minha mão e prometeu que, se lembrasse de algo, voltaria ali para me contar. Depois que ele foi embora, fiquei dias voltando ao mesmo lugar na esperança de vê-lo de novo, mas ele nunca mais apareceu. Ainda assim, aquela conversa reacendeu em mim a certeza de que eu tinha sido alguém, que existia um João Ricardo antes da escuridão. Comprei pão com o dinheiro que ele me deu e dividi com a dona Zefa. Quando contei a ela que talvez eu tivesse sido taxista, ela sorriu e disse: "Viu? Deus não esqueceu de você." Aquela frase me marcou profundamente, porque pela primeira vez em muito tempo, comecei a acreditar que não era apenas um fantasma vagando pela cidade. A partir daquele dia, comecei a observar mais atentamente os táxis. Ficava próximo dos pontos, tentava puxar conversa com motoristas, perguntava se lembravam de mim. Alguns se irritavam, outros diziam que eu parecia familiar, mas não conseguiam dizer de onde. Mesmo sem respostas concretas, cada "acho que já te vi" me dava forças para continuar. Era como se minha mente estivesse aos poucos juntando as peças de um quebra-cabeça imenso. Às vezes, eu sonhava que estava dirigindo meu táxi de novo, sentindo o volante firme nas mãos, ouvindo o som do motor e o cheiro do estofado que eu mesmo limpava todo o fim de semana. Esses sonhos me faziam acordar chorando, com a sensação de ter perdido algo muito precioso, mas também me motivavam a não desistir. Passei a me aproximar de órgãos de assistência social, procurando alguém que pudesse me ajudar a recuperar meus documentos ou descobrir onde eu morava, mas sem provas de quem eu era, tudo ficava travado. Alguns funcionários se esforçavam, mas era como se eu não existisse em nenhum sistema. Um deles chegou a me levar a um hospital psiquiátrico para avaliação. Ali me disseram que eu sofria de um transtorno pós-traumático grave e que talvez a perda de memória fosse resultado do trauma físico e psicológico que vivi. Ouvir isso me deu medo. Será que eu ficaria assim para sempre? Será que nunca mais conseguiria lembrar da minha vida, dos meus amigos, da minha família? A médica me explicou que casos como o meu poderiam melhorar com tratamento, mas que a falta de documentos e recursos tornava tudo mais difícil. Saí do hospital com um papel onde estava escrito apenas "paciente em situação de rua". Amnésia dissociativa por trauma. Carreguei aquele papel dobrado no bolso como se fosse um tesouro, porque ele ao menos dizia que eu existia. Em meio a tudo isso, tive momentos de bondade inesperada. Lembro de uma senhora que me viu sentado tremendo de febre em uma tarde gelada. Ela foi até uma farmácia, comprou remédio, voltou e me ajudou a tomar. Perguntei o nome dela, mas ela só respondeu: "Isso não importa. O que importa é que você melhore." E foi ali, olhando nos olhos dela, que percebi que ainda havia pessoas que viam além da minha aparência suja e do meu cheiro ruim.
Gente que lembrava que, atrás de cada morador de rua, existe uma história, uma família, um coração. Com o tempo, comecei a reencontrar alguns rostos conhecidos entre os moradores de rua. Alguns lembravam vagamente de ter me visto em outros pontos da cidade. Um deles disse que, anos atrás, tinha me visto rodando de táxi pelas ruas movimentadas do centro. Essas palavras eram como gasolina na minha fogueira de esperança. Quanto mais eu ouvia, mais acreditava que poderia encontrar quem eu era de verdade. Foi nesse período que me aproximei de um grupo de voluntários que distribui comida e roupas. Eles se chamavam Anjos da Noite e passaram a me ajudar sempre que podiam. Eles me incentivaram a tentar contato com programas de TV locais que contavam histórias de pessoas desaparecidas. A ideia era que, se alguém da minha família estivesse me procurando, poderia me reconhecer, só que eu precisava de coragem para me expor, mostrar minha cara para o mundo e contar minha história sem saber como as pessoas reagiriam. Fiquei noites sem dormir, pensando se deveria dar esse passo. E você, no meu lugar, arriscaria se mostrar para tentar reencontrar sua vida? Ou teria medo de não ser reconhecido por ninguém? Foi nesse dilema que eu fiquei preso, sem saber se o próximo passo poderia me levar de volta para casa ou me afundar ainda mais no esquecimento. Depois de tanto pensar, decidi aceitar a ajuda do grupo de voluntários para tentar aparecer em um programa local de TV. Eles disseram que, se alguém da minha família ainda me procurava, aquela poderia ser a chance de me encontrar. Lembro do frio na barriga quando entramos na pequena emissora. Eu estava sujo, com roupas velhas e rasgadas, mas eles me deram um boné limpo e uma camisa doada para tentar me deixar mais apresentável. Enquanto esperava no corredor, minha mente girava como um redemoinho. E se ninguém me reconhecesse? E se ninguém se importasse? Quando chegou minha vez, sentei em frente às câmeras e a repórter me perguntou meu nome. Engoli seco e respondi. João Ricardo, fui taxista. Não lembro mais onde morava. Contei sobre o casal que me atacou, sobre ter acordado em outro estado sem saber quem eu era, sobre como vivo nas ruas desde então. Falei das minhas tentativas de lembrar e das poucas memórias que vinham como sonhos. Enquanto eu falava, percebi que as lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não tentei escondê-las. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, eu estivesse tirando o peso de dentro do peito. Quando terminou a gravação, a repórter me abraçou e disse: "Você é muito forte, não desista." Aquela frase ecoou dentro de mim enquanto eu deixava o estúdio com os voluntários. Nos dias seguintes, vivia em função de ver alguém aparecer. Ficava próximo das televisões de lojas ou em bares que mantinham a TV ligada, sempre na esperança de ver minha reportagem passando. Cada pessoa que olhava para mim demoradamente me fazia pensar: será que me reconheceram? Mas os dias se transformaram em semanas e ninguém apareceu. A cada pôr do sol, sentia minha esperança diminuir um pouquinho. Um dia, sentei na calçada de uma lanchonete e pedi água a um garçom que saía para fechar o lixo. Ele se sensibilizou, trouxe água e um sanduíche. Quando contei minha história, ele disse: "Cara, você não é o único. Eu conheci outro homem que sofreu um acidente e perdeu a memória, mas conseguiu reencontrar a família depois de anos." Ouvir isso me encheu de esperança outra vez. É incrível como palavras simples, vindas de desconhecidos, podem reanimar quem está no fundo do poço. Porque quando você vive na rua, cada gesto de bondade tem um peso enorme. Nesse período comecei a ter mais lembranças aleatórias, como flashes. Em uma delas, eu estava no ponto de táxi com colegas que riam de uma piada minha. Lembrava do cheiro forte de gasolina, do barulho do motor ligando, de um chaveiro azul com meu nome gravado em uma plaquinha de metal. João R. Outra lembrança era do rosto de uma mulher chorando, mas eu não conseguia saber quem ela era. Mãe, esposa, namorada? Cada nova lembrança me trazia esperança, mas também dor, porque mostrava o quanto eu estava perto e ao mesmo tempo tão longe de me encontrar. Passei a tentar organizar essas lembranças em um caderno que ganhei de um voluntário. Escrevia tudo o que vinha à mente, detalhes do carro, nomes que surgiam na minha cabeça, lugares que achava reconhecer. Mas, mesmo anotando tudo, ainda não conseguia juntar as peças de forma que fizessem sentido, e a vida na rua não dava trégua. Tinha que lidar com a violência, com a fome, com as doenças. Fiquei gripado várias vezes, e cada febre parecia querer me arrancar o pouco de vida que restava. Um dia, acordei com o rosto todo machucado, sem lembrar como tinha acontecido. Provavelmente fui agredido durante a noite enquanto dormia. As feridas infeccionaram e precisei novamente de ajuda no posto de saúde.
Lá, uma enfermeira chamada Patrícia se interessou pela minha história. Quando contei que fui taxista e que talvez tivesse família em outro estado, ela disse que tentaria entrar em contato com órgãos de pessoas desaparecidas. Pegou meu nome e prometeu fazer o possível. Pela primeira vez, senti que alguém realmente estava disposto a mover montanhas por mim. A Patrícia voltou dias depois, dizendo que, infelizmente, ainda não havia registros de busca com meu nome, mas me incentivou a não desistir. A partir dali, passei a ir ao posto de saúde sempre que precisava de atendimento ou apenas para conversar com ela. Em meio à rotina cruel da rua, ela se tornou um raio de luz no meu caminho. Um dia, ela me perguntou: "E se você não conseguir lembrar? Já pensou em construir uma nova história?" Aquela pergunta me pegou de surpresa. Será que era possível recomeçar sem saber de onde vim? Parei para pensar. Será que eu precisava mesmo do meu passado para ter um futuro? Mas como construir algo se não lembrava nem quem eu era, se não tinha documento, casa ou emprego? Era como tentar erguer uma casa sem alicerce. Ao mesmo tempo, a ideia de poder recomeçar me enchia de esperança. Foi quando decidi que, mesmo que nunca lembrasse de tudo, eu não queria morrer sem tentar reconstruir minha vida. E você, no meu lugar, tentaria seguir em frente sem respostas ou ficaria esperando pelas memórias voltarem? Comenta aí, quero muito saber sua opinião. O que eu não imaginava era que, enquanto começava a aceitar a ideia de seguir em frente, algo aconteceria para virar meu mundo de cabeça para baixo mais uma vez. Na manhã em que tudo mudou de novo, acordei cedo, como sempre. O sol ainda nem tinha nascido por completo, e a rua estava silenciosa, quebrada apenas pelos primeiros ônibus que passavam carregando trabalhadores sonolentos. Sentei no meu canto habitual na calçada e comecei a escrever no caderno que ganhei. Anotava cada lembrança que surgia, mesmo que fosse só uma palavra ou uma sensação. Foi quando vi a Patrícia, a enfermeira, se aproximando correndo, com uma expressão que misturava surpresa e felicidade. Ela parou na minha frente, respirou fundo e disse: "João, você não vai acreditar. Recebemos uma ligação." Meu coração disparou. Ela contou que um homem ligou para o posto de saúde, dizendo ter visto a reportagem na TV. Ele jurava que me conhecia, que eu era taxista em uma cidade a quase 400 quilômetros dali, e que sumira de repente. Ele deixou um número de telefone e disse que gostaria de falar comigo. Fiquei em choque, sentindo minhas mãos tremerem como se estivessem em um terremoto. Era a primeira vez em anos que havia uma pista real. Alguém que poderia me ajudar a recuperar minha identidade. Patrícia sorriu, me segurou pelos ombros e disse: "É agora, João. É sua chance." Com a ajuda dela e de um voluntário, conseguimos um telefone para fazer a ligação. Quando discaram o número e ouvi o primeiro toque, minhas pernas ficaram bambas. O telefone tocou algumas vezes até que uma voz masculina atendeu. "Alô?" Fiquei alguns segundos em silêncio, engolindo em seco, até que consegui dizer: "Meu nome é João Ricardo. Você me conhece?" Do outro lado, a voz respondeu com firmeza: "Sim, você era o melhor taxista que já vi. Você sumiu há mais de 10 anos, João." Senti uma onda de emoção tão forte que quase desmaiei. As lágrimas começaram a escorrer sem que eu pudesse conter. Ele se apresentou como Carlos, dono de uma lanchonete perto do meu antigo ponto de táxi. Contou que todos no bairro ficaram chocados com meu desaparecimento. Disse que na época amigos meus tentaram me procurar, mas nunca encontraram nenhuma pista. Enquanto ele falava, vieram flashes na minha mente. A placa da lanchonete dele, mesas de plástico branco, cheiro de café fresco no ar. Eu quase podia sentir o calor do lugar onde costumava fazer minhas pausas. Carlos disse que minha família também morava naquela cidade e que, se eu quisesse, ele poderia tentar localizá-los, mas o medo me invadiu de repente. E se minha família não quisesse me ver? E se depois de tanto tempo eu só trouxesse tristeza para eles? Dividi esse medo com Patrícia, que me segurou firme pela mão e disse: "Você nunca saberá se não tentar. Você merece saber quem é, João." A frase dela foi como um empurrão que eu precisava. Combinei com Carlos de que ele buscaria mais informações e que eu ligaria de novo em alguns dias. Quando desliguei, me senti tão aliviado e assustado ao mesmo tempo, que não consegui dizer nada. Só chorei, sentindo o peso de anos de incerteza começar a se desprender de mim. Nos dias seguintes, mal consegui dormir. Ficava revivendo a conversa na minha cabeça, cada palavra de Carlos, cada detalhe que poderia indicar onde eu deveria ir. À noite me pegava imaginando o reencontro com minha família. Será que eles ainda lembravam de mim? Será que me perdoariam por ter sumido, mesmo que não fosse minha culpa? Será que ainda me amariam?
E se minha mãe tivesse partido sem saber o que aconteceu comigo? Esses pensamentos me destruíam, mas também me enchiam de esperança. Porque, mesmo que tudo desse errado, eu precisava tentar. Nesse período, a dona Zefa ficou ainda mais próxima de mim. Ela me dizia que estava torcendo por mim como se fosse meu anjo da guarda. Quando eu desanimava, ela me lembrava que Deus tinha um plano maior. Aquela senhora frágil, com voz suave, se tornou minha fortaleza. Eu dizia para ela: se eu encontrar minha família, prometo que volto para te buscar. Ela sorria e respondia: primeiro encontre você mesmo, meu filho. Conversar com ela me dava força para não desistir. No fundo, eu sentia que ela também precisava de esperança, assim como eu. Finalmente, alguns dias depois, liguei de novo para o Carlos. Ele atendeu animado e disse que tinha boas notícias. Conseguiu localizar parentes que poderiam ser meus, pessoas que lembravam de mim e diziam ter um irmão, um tio ou um filho chamado João Ricardo que desapareceu há anos. Ele me contou que eles ficaram surpresos ao saber que eu estava vivo, mas que queriam ter certeza de que era realmente eu. Marcamos para que eu fosse até a cidade deles, mas como eu não tinha dinheiro, os voluntários começaram a se mobilizar para arrumar uma passagem. Enquanto isso, minha mente ficava a 1000 por hora. Será que eu realmente pertencia àquela família? Será que minhas lembranças iriam se encaixar quando eu visse aquelas pessoas? E você, no meu lugar, teria coragem de encarar um passado tão distante e desconhecido? Ou preferiria seguir em frente construindo uma nova vida sem olhar para trás? Escreve aí nos comentários, porque eu realmente quero saber. Você acredita que o passado define quem somos ou podemos recomeçar do zero? Na noite anterior à viagem, mal consegui pregar os olhos. Deitei em um pedaço de papelão, olhando o céu estrelado e lembrando de cada passo que me trouxe até ali. Lembrei dos dias de fome, das noites de medo, das pessoas que me estenderam a mão, das palavras de apoio que recebi até mesmo de quem assistia minha história pela TV. E no fundo percebi que, mesmo no sofrimento, nunca estive completamente sozinho. Agora era hora de descobrir a verdade sobre quem eu realmente era. Mas eu não fazia ideia de que essa viagem guardava segredos que poderiam mudar tudo de novo, para sempre. No dia da viagem, acordei ainda antes do sol. Patrícia e os voluntários me levaram até a rodoviária. Eu estava nervoso como nunca, com as mãos suando e o coração disparado. Eles compraram a passagem e me deram um embrulho com alguns lanches para a viagem. Quando o ônibus chegou, senti minhas pernas falharem. Fiquei parado em frente à porta como se algo me puxasse de volta, mas a voz de Patrícia soou como um chamado. Vai, João, seu futuro está esperando por você. Respirei fundo e subi. Durante as primeiras horas da viagem, fiquei olhando pela janela, vendo a estrada cortar campos, cidades e montanhas. Cada paisagem parecia um capítulo esquecido da minha vida. A certa altura, fechei os olhos e imaginei o momento do reencontro. O cheiro de casa, o abraço de alguém que me ama, a sensação de pertencer a algum lugar. Mas, ao mesmo tempo, o medo do que encontraria me consumia. E se ninguém me reconhecesse? E se descobrissem que eu não era quem pensava ser? A ansiedade era tanta que nem consegui comer. Cheguei à cidade combinada no início da noite. A rodoviária estava movimentada, cheia de gente indo e vindo. Desci do ônibus e caminhei até a lanchonete do Carlos, que ficava a poucas quadras dali. O coração parecia querer sair pela boca. Quando cheguei, vi um homem de cabelos grisalhos, camiseta surrada, parado na porta, olhando em minha direção com os olhos marejados. Era o Carlos. Ele veio correndo e me abraçou forte, como se fosse reencontrar um irmão. Você tá vivo, João. Graças a Deus. As palavras dele me fizeram chorar como criança. Carlos me levou até a casa dele para passar a noite, dizendo que no dia seguinte me levaria para encontrar minha suposta família. Dormi em uma cama de verdade pela primeira vez em anos. O colchão parecia o céu, e chorei baixinho até pegar no sono. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café fresco, como nas lembranças que tinha do passado. Carlos me levou até uma casa simples, mas cheia de plantas e flores no quintal. Bati na porta e uma mulher abriu. Quando nossos olhos se encontraram, senti como se o tempo parasse. Ela levou a mão à boca, chorando, e disse: João, é você mesmo, meu filho. Era minha mãe. O impacto foi tão grande que minhas pernas cederam. Ela me abraçou com uma força que parecia querer costurar de volta todos os pedaços do meu coração. Eu chorei no colo dela, sentindo o cheiro do perfume que, sem saber, procurei por tantos anos. Ao nosso redor, começaram a aparecer pessoas, irmãos, tios, vizinhos que lembravam de mim. Cada rosto me trazia memórias que eu nem sabia que ainda estavam lá.
A casa, os móveis, a rua, tudo me parecia familiar. Aos poucos, minha mente começou a organizar as peças do quebra-cabeça. Conversamos por horas, e minha mãe contou que depois que desapareci, me procuraram por meses, mas acabaram acreditando que eu tinha morrido. Ela me mostrou fotos antigas, e em cada uma delas fui resgatando partes de mim. Meu aniversário de 10 anos, minha primeira bicicleta, o dia em que tirei a carteira de motorista. Fui me reconhecendo em cada sorriso congelado nas fotos. A ficha foi caindo devagar. Eu tinha uma vida, tinha uma história, e agora tinha de volta uma família que nunca desistiu de mim, mesmo quando tudo parecia perdido. Nos dias que se seguiram, minha família me levou ao hospital para fazer exames. Descobri que minhas sequelas eram consequência do trauma físico e do transtorno pós-traumático, mas que com ajuda médica e psicológica eu poderia melhorar muito. Comecei a tomar medicamentos e fazer terapia. Aos poucos, fui recuperando mais memórias e, com elas, minha identidade. Quando minha mãe me chamou pelo nome completo, João Ricardo dos Santos, senti como se finalmente estivesse inteiro de novo. Mas a maior lição de tudo foi perceber o valor do amor, da solidariedade e da esperança. Mesmo perdido e sem memória, foram as pessoas que acreditaram em mim, como Patrícia, Carlos, Dona Zefa e tantos anônimos, que me deram forças para continuar. Hoje, mesmo com as cicatrizes, sou grato por cada passo dessa jornada, porque foi ela que me fez entender o que realmente importa. Nunca estamos tão sozinhos quanto pensamos. Sempre haverá alguém disposto a nos estender a mão. E para você que me acompanhou até aqui, eu te peço, olhe ao seu redor. Existe alguém precisando de ajuda? Um morador de rua, um idoso abandonado, uma criança perdida? Às vezes, um simples sorriso ou palavra amiga pode salvar uma vida, assim como palavras e gestos salvaram a minha. Se você gostou da minha história, se ela te tocou de alguma forma, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe. Vamos juntos espalhar mais empatia e amor pelo mundo. E me conta nos comentários. Você já ajudou alguém em situação difícil? Qual foi a maior lição que você tirou disso? Vou ler todos e responder. Porque agora, mais do que nunca, sei que conversar e ouvir uns aos outros pode mudar destinos.